Você está na quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Continuamos hoje a percorrer esse precioso documento sobre a esperança, da autoria do Papa Bento XVI, uma encíclica chamada Spe Salvi, Salvos na Esperança. E hoje eu tomo uma parte desta encíclica, amigos, amigas que estão seguindo esta série do Jubileu Peregrinos de Esperança. Olha, já estamos no final de setembro, né? Então, vamos avançando também para o final do ano jubilar. Mas, até lá, nós estaremos juntos cada quinta-feira, aprofundando sobre o Jubileu, a sua temática central, a esperança, e também as motivações que o Jubileu traz para nós podermos vivenciar a nossa fé neste ano santo. O Papa Bento XVI, falando sobre a esperança, ele diz assim: há lugares, entre aspas, né, não lugar geográfico, mas dizer, há lugares, há espaços da vida que são de especial aprendizagem no exercício da esperança. Porque já tivemos a ocasião de dizer mais de uma vez que a esperança cristã não é um otimismo barato. Há pessoas otimistas, vai dar certo, tudo vai dar certo, já deu certo. Bom, é muito bonito ver uma pessoa otimista. Mas às vezes é um otimismo barato, que não tem fundamento, né? A nossa esperança cristã não é um otimismo barato. Ela se funda numa convicção de que Deus é fiel, de que as suas promessas não falham. Isso vem pela fé. Por isso que fé e esperança sempre estão juntas. Então, a esperança, ela é alimentada pela fé e ela é traduzida em obras. Essas três virtudes, fé, esperança, caridade, andam sempre juntas. É impossível separá-las. Nós apenas distinguimos, né? Pois bem, eu li há uns anos atrás, e esses dias mesmo retomei algumas páginas desse livro, chamado Testemunhas da Esperança. E talvez você nunca ouviu falar nesse livro. Ele é escrito por um cardeal vietnamita que está em processo de canonização, cardeal Van Thuan. Ele foi preso no regime comunista e ele conta que, quando o prenderam de noite, deram muitas voltas com ele, com os olhos vedados, para ele não saber onde ele estava indo. Quando ele estava preso, um dia ele percebeu o tocar de um sino. E como ele era o bispo da cidade, reconheceu que aquele sino era exatamente da sua igreja catedral. Mas ele não tinha acesso a nada. E ele, escrevendo este livro, Testemunhas da Esperança, ele diz que ele alimentou a esperança da liberdade, alimentou a esperança de dias melhores para o seu país, o Vietnã, e também para a igreja e para o mundo, na oração. Na oração. É impressionante como ele se dedicou de uma maneira muito forte a viver o seu tempo de prisioneiro como homem de oração. E aquele desejo de conhecer sempre mais a intimidade de Deus. Foi atraído para essa intimidade e queria mais e mais penetrá-la. Então, o seu tempo de oração se tornava não só mais longo, mas, sobretudo, mais intenso, que é o mais importante. Não era só uma questão de aumentar o tempo ou as práticas da oração. Era a intensidade. E essa intensidade vem pelo desejo. Nisso, a Santa Teresinha, que abordamos nas terças-feiras, ela também persegue esse caminho.
Ela diz que Deus nos faz desejar aquilo que nos quer dar. Santo Agostinho, que viveu mais ou menos 1.600 anos antes de Santa Teresinha, abordava a mesma temática. Ele dizia: o desejo que Deus suscita no coração humano é para nos levar a nos preparar para o dom que Deus nos quer dar. Então ele dizia, esse desejo, ele dilata o coração. Quando a gente quer uma coisa com muita força de vontade, a gente vai aumentando a energia, vai aumentando a imaginação de como conseguir aquilo, vai ficando mais motivado para perseguir aquele objetivo. Isso é o aumento do desejo. E quando se trata da vida espiritual, nós entendemos assim, que Deus suscita o desejo para poder, quando Ele nos der a dádiva que Ele quer entregar a nós tenhamos então, estejamos preparados. Quer dizer, a oração do desejo, e aí está a esperança, eu só desejo porque eu espero. Eu estou esperando, estou desejando e por isso eu estou me preparando. A oração alimenta a esperança. É um lugar privilegiado da esperança. É onde eu confirmo, onde eu dilato essa esperança e onde eu também fortaleço a minha esperança. Voltando ao exemplo do cardeal Vantuan, que passou 13 anos na prisão. Quando ele saiu da prisão, o Papa João Paulo II, que era o Papa da época, o chamou ao Vaticano, fez dele cardeal e convidou para ele pregar o retiro para ele, o Papa e a Cúria Romana. E disse para ele que não queria outra coisa senão que ele desse o testemunho de como ele viveu aqueles anos de prisão. E então, em conferências bem elaboradas, o Vantuan foi fazendo a descrição de como ele viveu aquele período, de como ele alimentou a sua esperança, não só de sair da prisão, mas a sua esperança cristã de saber que aquilo que ele estava vivendo não era em vão, que aquilo que ele estava passando não era uma coisa sem sentido, mas que Deus estava preparando para obras maiores. E realmente seu coração foi dilatado para isso. E é dessa forma que nós entendemos como a oração também purifica os nossos desejos. Porque no contato com Deus, o coração humano que deseja uma coisa, quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele vai vendo o que convém e o que não convém. O que é útil, o que é justo, aquilo que é bom e aquilo que não é. De tal maneira que assim a oração também vai purificando os nossos desejos e, por consequência, vai tornando a nossa esperança mais pura. Eu leio agora essas palavras da carta encíclica do Papa Bento XVI. Para que a oração desenvolva esta força purificadora, deve, por um lado, ser muito pessoal, um confronto do meu eu com Deus, com o Deus vivo. Mas, por outro, deve ser intensamente guiada e iluminada pelas grandes orações da Igreja e dos santos, pela oração litúrgica, na qual o Senhor nos ensina continuamente a rezar da maneira correta. Quer dizer, até a fórmula da nossa oração, nós vamos refinando e ajustando, não ao gosto do momento, mas passo a passo, o Espírito vai nos conduzindo, de fato, a uma relação com Deus, que você apresenta o seu coração, o seu desejo, manifesta a sua esperança e Deus vai lhe purificando para lhe dar este dom de maneira que você possa ser por ele feliz e fazer os outros felizes. Veja como a oração está ligada à esperança.
Então, nós concluímos hoje esse nosso episódio e continuaremos a frequentar esta encíclica Spe Salve no próximo episódio. Vamos agora juntos rezar a oração do Jubileu. A graça do Jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. Amém.